que serviam a pessoa bendita de Jesus. E o verso 1, o Salmo 5, diz assim: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Os crentes da Coreia do Norte pedem que a Igreja Livre ore a Deus, a fim de que Deus escute o gemido daqueles que estão ali sofrendo. Vamos passar alguns instantes em oração. Você pode apresentar essas vidas a Deus em oração, pedindo, suplicando a misericórdia do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus que hoje ainda temos liberdade aqui no Brasil. Mas quem sabe amanhã? E amanhã? Fica uma grande interrogação. E amanhã? Será que teremos essa mesma liberdade? Desfrutaremos dessa liberdade? Então, oremos por aqueles que neste momento estão sofrendo. Durante alguns instantes, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amantíssimo Deus, misericordioso Senhor, apresentamos em oração, Senhor, aqueles que estão sofrendo, perseguidos, morrendo de fome, crentes cujas cabeças são decepadas, crentes que são enforcados. O sofrimento, Senhor, é tão grande. Filhos que ficam desamparados, e a notícia que a perseguição se estende até a 3ª geração daquela família cristã. Somente a Tua misericórdia, Senhor, somente a Tua graça, e apelamos para o Senhor. Pai querido, converte aqueles corações endurecidos. Deus, põe o Teu amor naqueles que matam, que perseguem, que torturam. Que o Senhor possa derramar a Sua graça e essas vidas sejam convertidas. Conheçam o Evangelho que é boa notícia, palavra que transforma o coração do homem. Mas também te rogo, Senhor, por aqueles que estão sofrendo, que o Senhor os encha de coragem, que o Senhor os fortaleça, e eles nunca desanimem, porque sabemos e temos certeza absoluta disso, que nesses momentos terríveis, o consolo vem do céu, a coragem vem do alto,
E a presença do Senhor é algo muito claro na vida daqueles crentes. Pai querido, em nome de Jesus, mais uma vez te rogamos, socorre aquelas pessoas, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Assim oramos e já te agradecemos pela mediação de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Amém, Senhor. Amém. Abra a sua Bíblia, meu irmão, no Salmo 42. Salmo 42. Convido a igreja a se colocar em pé. E faremos a leitura alternada do Salmo 42. Presbítero Kemuel conduzirá a leitura do texto sagrado. Esse texto sagrado. Salmo 42. Graça e paz para a igreja. Amém? Lerei as pessoas que estão na porta podem entrar. Logo em seguida daremos início à leitura. Lerei os versículos ímpares e a igreja os pares. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catapultas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Toda a igreja. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, Deus meu. Amém. Podem entrar os que estão ali na porta. Oremos ao Senhor, peçamos para que o Senhor se manifeste maravilhosamente nesta manhã, e que quando da leitura da sua palavra, fale aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nosso Pai, nosso Salvador, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que nos deste de estarmos aqui na tua casa, Senhor, logo nas primeiras horas do dia, para te oferecermos um culto de louvor e adoração. Obrigado, Senhor, porque já tivemos a oportunidade de orar pela igreja perseguida. Quantos, Senhor,
podem realizar esse trabalho sem saber o que é perseguição. Mas muitos, Senhor, deram a sua vida porque não negaram o Evangelho. Deus, obrigado por isso, Senhor. Obrigado porque mesmo nós não estamos vivenciando esses momentos, mas a Tua igreja, Senhor, ora pela igreja perseguida. Obrigado por isso, Senhor. Fala nesta manhã conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. Derrama Teu poder sobre nós. Derrama, Senhor, Teu Espírito sobre nós. Faz-nos, Senhor, uma igreja viva, uma igreja poderosa, para que, Senhor, o mundo possa ver Tu em nós. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que estaremos na Tua presença. Obrigado também, Senhor, porque na segunda parte deste culto estaremos reunidos em escola dominical, quando estaremos aprendendo da Tua palavra. Faz com que, Senhor, toda a igreja venha, goste e se interesse pela escola dominical. Traz-o, Senhor, para que possam vir formar uma grande escola nesta igreja. Te agradeço, Senhor. Amém, amém. Podem assentar, meus amados. Enquanto a gente lia o texto sagrado do Salmo 42, o verso 6 diz assim: sinto abatido dentro de mim a minha alma. O verso 11: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Se você veio esta manhã com esse abatimento, com essa tristeza, meus amados, aqueles que estão lá sofrendo, nos momentos que há um pouquinho de liberdade, eles cantam com alegria, louvam a Deus com todo entusiasmo. E nós temos o privilégio, a liberdade de cantar com toda força, glorificar o nome do Senhor através do louvor. Convidamos o nosso ministério de louvor, estaremos louvando a Deus, glorificando o nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Meus irmãos, aproveitando que o pastor Célio colocou, como está aqui no cartaz, no próximo domingo nós estaremos tendo o nosso domingo da igreja perseguida, e queremos desde já convocar a igreja. Próximo domingo, culto da manhã, no culto da noite, nós estaremos realizando um culto com vistas à intercessão, à oração por aqueles que estão sendo perseguidos pelo Senhor. Cremos que um dia o Senhor estará descendo sobre as nuvens, estará convocando os quatro cantos os seus filhos. Estaremos como filhos de Deus, louvando e adorando a Deus, não mais envolvidos com a perseguição, mas agora libertos definitivamente para a glória de Deus, em nome de Jesus. E essa música diz: é teu povo aqui presente. Nós desfrutamos dessa alegria de adorar, de louvar, de bendizer o nome do Senhor. Nós declaramos que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é digno de adoração. Eu quero te convocar a estar adorando ao Senhor Deus, a estar dizendo justamente o que está escrito nesse cântico: que Ele é grande, que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é digno de todo o nosso louvor. É teu povo aqui presente, é teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor.
povo aqui presente. É teu povo aqui presente. Todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, por teu filho Jesus. Pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, se és digno, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és santo, tu és um manancial de fonte de vida, Senhor. Quero te convidar mais uma vez a se colocar em pé, meu irmão. Você vai estar dizendo: tu és a fonte de onde eu preciso e quero beber todos os dias, Pai, todos os dias. Fonte de vida, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, mais que um desejo, tu és essencial a sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede, de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. manancial, mais uma vez. Manancial, Ele é fonte de vida, de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Mas desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. eu tenho sede, de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Glória a
sede, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. manancial, Manancial, única fonte de vida tu és. a última vez, manancial, Manancial, única fonte de vida tu és. aleluia, glória a Deus. Pela fé no Filho de Deus, nós somos mais do que vencedores, aleluia. Com palmas, celebremos ao Senhor. Pela fé no Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel, meu bom pastor. Digno é, Senhor, de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor, de receber o instrumental louvando ao Senhor. Celebra ao Senhor, meu irmão, com palmas. Vivemos pela fé no Filho de Deus. Pela fé, Filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, Meu fiel, digno é de receber todo louvor. tudo posso em Jesus. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno é de receber todo louvor. Digno é receber, Digno é de receber todo louvor. a última vez. Digno é de receber todo louvor. Aleluia, glória a Deus. Tá. Antes da leitura do texto, há um pedido de oração. Pastor Luiz Honorato, muito conhecido, amanhã estará fazendo uma cirurgia cardíaca. Se eu não me engano, é a segunda vez, se eu não estou enganado. Então, amanhã
ele estará submetendo a essa cirurgia cardíaca. Então vamos apresentar ao Senhor a vida do pastor Luiz Honorato. Quem não conhece, o pastor Luiz, ele foi aqui na cidade de Maceió um desbravador, abriu muitas congregações e muitas vezes o pastor Luiz investia, gastando do próprio bolso. Na época era um empresário forte e ele investia muito do próprio bolso. E hoje, além de estar doente, também passa por uma situação financeira difícil. E a igreja precisa orar muito pelo pastor Luiz Honorato. Parece-me que ele continua no ramo, mas não é hoje como era antigamente. Ele construía piscinas, ele tinha uma loja muito grande aqui na Fernandes Lima. Então hoje não existe mais loja, apenas o trabalho de construir piscinas. Isso é uma coisa quase rara nos dias de hoje. Então é claro que a situação não é fácil e amanhã ele estará submetendo a essa cirurgia. Em suas orações, não esqueça de orar pelo pastor Luiz Honorato. Eu sou muito grato ao pastor Luiz Honorato. Quando cheguei aqui em 91, foi a pessoa que mais se aproximou de mim, me dando muito suporte, muito conselho, não é? Em muitas oportunidades eu ia para a loja dele para conversar, não é? Para abrir o coração. No início do trabalho aqui em Maceió, um trabalho difícil aqui no Farol, e às vezes me dava vontade de desistir, e eu conversava muito com o pastor Luiz. Então ele me deu muito suporte, muito apoio. Era uma pessoa que estava sempre junto, e quando houve necessidade também cheguei junto do pastor Luiz Honorato. Então eu peço à igreja que ore, simpatize e ore, apresenta ao Senhor a vida do pastor Luiz Honorato. Evangelho de João, capítulo 6, 22, capítulo 6, a partir do verso 22. É um texto longo, vai até o versículo 59, um texto bem longo. Vamos ler todo o texto. Eu acho que a leitura do texto já é o sermão, não é? Eu vou acrescentar somente mais algumas coisas durante uns 50, 60 minutos, mas o texto, como diz Filipe, é autoexplicativo. Não é? Vamos ler juntos. Leitura alternada, fica melhor. Leitura alternada. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes.
Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E diziam: não é este o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, este o tem visto. Eu sou o pão da vida. Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Amém. Curve a sua cabeça e vamos à presença do Senhor, meus amados.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, para sempre, Senhor, seja bendito o Teu nome. Muito obrigado pela leitura do texto sagrado. Essa palavra nos alimenta. Ela preenche o nosso interior. Preenche a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração. Somente a palavra dá sentido à nossa existência. Somente a palavra do Senhor traz à nossa vida, à nossa memória, esperança, verdadeiro gozo, verdadeira alimentação. Pai querido, em nome de Jesus, aplica a Tua palavra lida ao coração de cada pessoa aqui presente. É claro que não estamos aqui por acaso. Estamos aqui para Te adorar. Estamos aqui para ouvir a Tua voz através da palavra. Estamos aqui para Te render graças, para bendizer o Teu nome, para Te agradecer pelo dom da vida eterna, para Te agradecer, Senhor, pelo Consolador, o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. Pai amado, em nome de Jesus, pela mediação de Cristo, agora intercedo pela vida do pastor Luiz Honorado. Amanhã Teu servo estará submetendo a uma cirurgia cardíaca. Que o Senhor esteja ali no centro cirúrgico, que os médicos sejam usados, toda a equipe seja usada nas mãos de Deus, e segundo a Tua vontade, o Teu servo se recupere totalmente, Senhor, para o louvor do Teu nome. Entregamos, portanto, a vida do Teu servo nas Tuas mãos e descansamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, meus irmãos, todos nós sabemos, e acho que todo crente, todo aquele que está em Cristo sabe disso. Ele pode estar iniciando a sua vida cristã, naquele momento, naquela hora, ele já tem esse conhecimento. É algo que já vem ao coração da pessoa. O indivíduo percebe que somente Jesus Cristo satisfaz plenamente. Somente Ele. Nada neste mundo satisfaz ao ser humano. Somente Jesus. Agora, é interessante, meus queridos irmãos, e é claro que de repente não acontece com os crentes, mas, por outro lado, a gente percebe que também acontece com os crentes. A busca desenfreada por satisfação tem levado o ser humano a se lançar nos braços dos mais depravados prazeres carnais. É o que acontece no mundo inteiro. Nos mais depravados prazeres carnais. Porque o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, parte em busca desse prazer? Porque sente falta disso. É algo que lhe falta. É a ausência desse prazer na alma, no coração, na mente.
E aí o homem que não conhece o Evangelho, que não conhece as doces palavras de Jesus, que não conhece o ensinamento do Filho de Deus, aí vai em busca desses prazeres carnais. O homem também se mete nos mais astutos projetos, usando meios escusos, com o objetivo de enriquecer, algo que não acontece em nosso país. É um país sério, não é verdade? A ética é algo que é muito observada, a moralidade é muito observada. Ninguém consegue enriquecer ilicitamente nesse país, porque o nosso país é um país que preza muito por isso. Parece a Suíça. É algo espetacular. Meus amados, essas coisas acontecem porque os homens querem satisfação. Outros partem na busca da fama e do poder, seja a que preço for. Não importa o preço. Não importa. Seja a que preço for. Eu lembro de uma reportagem da Veja, eu acho que da década de 80, que falava de um fazendeiro no estado do Rio. Eu nunca esqueci o nome daquele homem, chamava-se Moacir Valente. Eu gravei esse nome para sempre. Aquele homem, querendo ficar milionário, ele possuía uma pequena fazenda, e ele queria ficar rico, famoso, conhecido, mas aí ele não fez nenhum tipo de esperteza, no sentido de receber propina, nada disso. Ele não seria acusado agora nessa busca da Polícia Federal, ele não seria acusado de nada. Porém, meus amados, aquele homem fez um pacto, uma aliança com o diabo. E a revista traz a reportagem dizendo, ele testemunhando, dizendo que o diabo se apresentou a ele, dizendo: olha, o dinheiro que você quiser, eu darei a você. Eu só quero uma coisa: que debaixo de uma árvore, e aí mencionou qual era a árvore, você vai sacrificar crianças. E aquele homem passou alguns anos sacrificando crianças. Ele matava, derramava o sangue, oferecia aquele culto satânico, enterrava, e o diabo abria as portas para isso. Aquele homem foi descoberto, foi preso, parece-me que não está mais vivo. Então aquele homem queria exatamente poder, dinheiro. Não se meteu com a política. Ele fez algo bem pior. Ele se meteu com o príncipe das trevas. Fez uma aliança com ele. E o diabo abriu as portas. Porque aquele homem estava oferecendo em troca a sua própria alma. Eu lembro de um primo meu, lá em Caruaru, conhecido pai de santo. Pai de santo respeitado. Manuel era o nome dele. E aquele homem, meu primo, era conhecido, não era rico, porém era famoso, e ele gostava disso. Ele sentia o maior prazer quando alguém dizia: Manuelzinho é um pai de santo de primeira qualidade. O sujeito é bom nisso.
Ele fazia todo tipo de coisa. E eu lembro que ele adoeceu, foi hospitalizado, fui visitá-lo, já era pastor lá em Caruaru, abri o evangelho para ele, pedi permissão para orar, li a palavra, orei com ele, e eu fiquei surpreso, meus irmãos, quando ele me disse o seguinte, como eu fiquei triste. Ele disse, sério, eu sabia perfeitamente o que estava fazendo. Tudo o que eu fazia vinha diretamente do diabo. E eu fiz uma aliança com ele. Eu entreguei a minha alma a ele. Portanto, eu tenho plena consciência que quando morrer eu não vou sair desta. Ele havia sido esfaqueado. Quando sair, não vou sair desta. Daqui do hospital eu vou direto para o cemitério e direto para o inferno. O que você está me dizendo nesta tarde é a verdade de Deus. Eu sei disso. Porém, a minha alma pertence a Ele. E eu vou diretamente para o inferno. E eu disse, Manuel, não precisa ser assim. Mas ele disse, me desculpe, não tem jeito. Sei que é a verdade, mas eu não quero. Morreu, de fato não saiu daquela, não resistiu aos ferimentos, faleceu, e como disse o próprio Manuel, ele havia feito um acordo com o inimigo. Em busca de quê? De fama. Ele queria projeção. Ele queria ficar conhecido como sendo o maior pai de santo da cidade de Caruaru. Filas enormes de carros ficavam em frente à sua residência. Pessoas de toda camada social estavam lá procurando os seus serviços. Não importa o preço, seja a que preço for. Então, meus amados, eu quero dizer uma coisa: ninguém encontrará jamais satisfação real correndo desenfreadamente em busca de dinheiro, prazer e outros bens materiais. Não vai encontrar nessas coisas satisfação plena. Jamais encontrará, jamais. Neste magnífico sermão, o Senhor Jesus Cristo ensina verdades que são absolutas. Verdades que são absolutas, que trarão verdadeira satisfação ao coração do homem. Ao meu coração, ao seu coração, à minha vida e à sua vida. Mesmo que você frequente a igreja, venha ao culto regularmente, porém não se alimenta daquilo que o Senhor Jesus ensinou, a sua alma continua esvaziada. Você ainda não tem plena satisfação. Quantos crentes desanimados, abatidos. É verdade que nós enfrentamos as mesmas dificuldades dos demais. Porém, meus amados, há uma diferença fundamental. Eu e vocês conhecemos a pessoa bendita de Jesus. Um dia tivemos uma experiência com Ele. Algo radical. Que mudou a minha vida para sempre e mudou a sua vida para sempre. Nele, em Cristo, nós encontramos plena satisfação. Aquilo que eu não encontrei no mundo, nos prazeres da carne, em Cristo eu encontrei prazer espiritual.
aquilo que o mundo não pôde me oferecer, e nem podia oferecer, quando Jesus entrou na minha vida, nele eu encontrei. E a minha alma ficou satisfeita, plenamente satisfeita. A minha vida recebeu o alimento celestial. Portanto, somente o Senhor, somente Jesus satisfaz ao coração do homem. E eu quero terminar o primeiro ponto. Não vou me delongar. Primeiro, o Senhor ensina neste sermão, se você observar com cuidado, é exatamente o que ele ensina. O Senhor ensina que as necessidades espirituais são mais importantes do que as físicas ou materiais. As necessidades espirituais. O capítulo 6 é interessante. Inicia enfocando, meus amados, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. 5 pães de cevada e 2 peixes. O capítulo 6 inicia falando sobre esse estupendo milagre do Senhor, que alimentou tanta gente, usando 5 pães de cevada e 2 peixes. O Senhor, diz o texto, multiplica milagrosamente os 5 pães e os 2 peixes e alimenta graciosamente quase 5.000 pessoas, e ainda sobrou. Olhem, por favor, para os versos 10 a 12 do capítulo 6. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva, grama. Os portugueses chamam relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus, e aí o texto fala somente de homens. Será que não havia nenhuma mulher presente? Nenhuma criança? Nenhum adolescente? Quase 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Comida em abundância. Alguns anos atrás, eu preguei um sermão aqui na igreja, faz muitos anos, cujo título era o seguinte: pão de graça versus pão da graça. Não sei se alguém se lembra desse sermão, com base nesse texto. Pão de graça, que a pessoa não pagou absolutamente nada. Os 5.000 ou quase 5.000 homens nada pagaram. Comeram peixes e comeram pães. Se alimentaram e ainda sobrou. E diz o verso 12: e quando já estavam fartos, então comeram à vontade, não havia limite. Não era somente um pedacinho de pão, um pedacinho de peixe, era comida à vontade. Aí diz o verso 12: e quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Além de alimentar quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças e adolescentes, quem estava ali comeu e comeu à vontade e sobrou. É o que o texto sagrado nos diz. Então, meus amados, o capítulo 6 inicia com o Senhor fazendo esse milagre maravilhoso. Maravilhoso.
Agora, na sinagoga de Cafarnaum, o Senhor ensina que a sua verdadeira missão é dar sua vida para a salvação do homem. A sua verdadeira missão não era alimentar as pessoas, não era encher a barriga das pessoas de pão e de peixe. Essa não era a sua missão primordial. A sua missão era trazer algo mais profundo, era trazer algo para a alma, era trazer algo para a mente do homem, para o coração do homem. O Senhor fez a multiplicação dos pães e dos peixes, para provar que de fato Ele era o Messias. E Ele poderia fazer qualquer coisa. Aquilo que é impossível aos homens, é possível a Ele. Aquilo que os homens dizem assim, não pode acontecer, o Senhor faz acontecer para a glória do seu nome. E Ele fez assim. Então o Senhor ensina que a sua verdadeira missão é dar sua vida para a salvação do homem. Observem os versos 51 a 54. 51 a 54. O Senhor disse: eu sou o pão vivo. Diferentemente daquele pão que Ele multiplicou, ou daqueles pães de cevada que Ele multiplicou. Somente alimentou naquele momento, no dia seguinte, as pessoas estavam com fome de novo. Isso nos faz lembrar o que aconteceu com o povo de Israel na jornada do deserto. O Senhor alimentava hoje, mas amanhã o povo precisava de novo de comida. Então aqui o Senhor faz exatamente, meus amados, essa diferença. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Os pães que Ele pegou, era de um adolescente, um jovem. Os peixes também. Mas Ele está dizendo: eu sou o pão que desceu do céu. Não foi feito numa panificadora da esquina. É o pão que desceu do céu, para que todo que dele comer não pereça. Isto é, não morra eternamente. Quem come de Jesus, quem come do pão da vida, a sua alma está alimentada e a sua salvação garantida. Quem oferece a vida eterna é Ele. Então o Senhor está falando de algo que muitos judeus naquele momento não entenderam, não compreenderam a linguagem do Senhor, aquilo que Ele estava falando. E o texto continua: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, aí o texto diz, e glória a Deus por isso, aleluia, viverá eternamente. Viverá eternamente. Em Cristo a minha vida não termina com a morte. Em Cristo a minha vida não termina numa sepultura, numa tumba fria. Em Cristo a minha vida prossegue. Eu continuo vivo. Foi o que Jesus disse à irmã de Lázaro: aquele que crê em mim viverá eternamente. Aquele que se alimenta de mim, que come do pão que desceu do céu, viverá eternamente. Louvado seja Deus. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ou então Ele está dizendo: sou eu, a minha própria vida.
Eu ofereço a minha vida como libação diante de Deus para oferecer às pessoas pecadoras o projeto da eternidade. A salvação eterna. A vida sem fim. A vida que o próprio Deus possui. Vida eterna, vida que nunca se acaba. Agora, por que o Senhor disse isso? Porque o Senhor ensina, Ele parte de algo material, Ele parte de um milagre para aprofundar uma questão espiritual. Porque o Senhor começa a falar a respeito dessa questão espiritual? Sabe por quê, irmãos? O Senhor percebeu que as pessoas haviam atravessado o mar da Galileia, impactadas pelo milagre da multiplicação dos pães, estavam esquecendo as necessidades profundas da alma. Aquelas pessoas esqueceram que o Senhor lê a mente e o coração. E Ele sabia que aquelas pessoas estavam impactadas não por causa dele, não por causa de Jesus, da presença dele, estavam impactadas pelo milagre. Algo extraordinário. Não estavam interessadas na pessoa de Cristo, na fala dele, no sermão dele, no ensino dele. Aquelas pessoas estavam interessadas somente nos milagres. Estavam interessadas somente nos milagres. Queriam somente milagres. Diante deste fato, o Senhor ensina nos versos 26 e 27 que as necessidades espirituais são mais importantes do que as físicas. Observe o verso 26 e o verso 27. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Vocês não estão vindo aqui por causa de mim, por causa de outros sinais que já foram feitos. Vocês estão vindo aqui por conta da abundância de pão e de peixes. Somente por isso. Aí o Senhor diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Não percam tempo com aquilo que perece, com a comida que perece, com os bens que perecem. Meus amados, a ênfase dos últimos dias tem sido dinheiro, prosperidade, sucesso, poder, fama e por aí vai. Esta tem sido a ênfase dos últimos dias. Todavia o Senhor adverte neste sermão como é urgente a necessidade espiritual. E aí, meus amados irmãos, eu disse quarta-feira aqui, eu tenho pena, eu tenho dó de pessoas que frequentam a igreja anos a fio e estão morrendo de fome. Pessoas anêmicas, espiritualmente falando. Pessoas doentes, espiritualmente falando. E eu dizia quarta-feira aqui, tem gente que passa o tempo inteiro, olha, trocando mensagens, brincando na hora do culto, brincando com o outro, o tempo inteiro. Não entram no templo para adorar, acha graça em qualquer coisa. E eu dizia, aqui não é picadeiro de circo, não é picadeiro. Eu entrei aqui para alimentar a minha alma.
Eu vim aqui com o propósito de ouvir a voz de Deus. Eu vim aqui para ouvir o Evangelho. Eu vim aqui para crescer espiritualmente. Eu vim aqui para adorar ao Rei dos Reis. Eu vim aqui para buscar ao Senhor. Eu vim aqui para ouvir a sua palavra e aprender dela. Eu vim aqui para melhorar enquanto ser humano. Eu vim aqui para ser crente diferente e fazer diferença. Se isso não estiver acontecendo na minha vida, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou apenas falando e falando. E outros ouvindo e ouvindo. Alguns escutam e guardam. Outros escutam, guardam e praticam. Outros não escutam e não fazem absolutamente nada. Vazios entraram e vazios sairão. Desanimados entraram, desanimados sairão. Então, meus amados, o Senhor ensina que a verdadeira motivação é a motivação espiritual. É o que Ele adverte. O espiritual é urgente, é a necessidade maior que o homem tem. Em Mateus 6,33, Ele afirmou: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você quiser saber o que o Senhor fala a respeito das coisas que serão acrescentadas, leia o capítulo 6 de Mateus. Mas primeiramente o Rei, primeiramente o Senhor, primeiramente a sua palavra, primeiramente a questão espiritual. Isso é urgente, é necessário, é algo que eu preciso buscar com a maior urgência. E eu termino perguntando o seguinte, meu irmão, a você nesse primeiro ponto, domingo eu termino. O que você tem buscado primeiro? A pergunta é para mim e é para você. O que você tem buscado primeiro? Me impressiona a igreja do século 21. A gente troca o culto para ir a um aniversário de boneca. A Barbie da filha de fulana vai aniversariar porque faz um ano que ela recebeu o presente. E a bonequinha vai completar um ano. Ah, mas tinha o culto. Ah, mas eu vou para o aniversário da Barbie. Não adianta tapar o sol com a peneira, irmãos. Eu não sou criança nem você. Eu não sou menino nem você. A gente troca as coisas espirituais por qualquer outra coisa. Por qualquer festinha. Por qualquer diversão. E aí nós esquecemos um detalhe importante. Que quando o Senhor nos chamou, Ele nos chamou para brilhar neste mundo. Vós sois a luz deste mundo. O sal desta terra. O Senhor nos chamou para isso, para brilhar em meio às trevas, para ser diferente e fazer diferença para a glória do seu nome. E encerrando, lembre-se, estas bênçãos espirituais, estas necessidades espirituais, lhes serão outorgadas se forem buscadas em primeiro lugar. Somente assim você encontrará satisfação verdadeira para a sua alma. Somente assim, meu irmão. Não é a igreja, não. Tem gente que se engana. Ah, é o louvor da igreja porque é um louvor diferenciado. Negativo. É a liturgia da igreja? Também não. É o pastor da igreja porque é um showman? Também não. Não resolve. Porque o pastor é um milagreiro? Não adianta e não é milagreiro. Somente Jesus.
Somente o Filho de Deus resolve. Somente Ele traz plena satisfação à alma. E nisso eu creio. E nisso eu me apego em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que Deus nos abençoe. E Ele abra os nossos olhos. E que a gente tenha essa percepção desta realidade espiritual. Em nome do Senhor. Vamos louvar a Deus. Meu irmão, quero te convidar a se colocar em pé. Essa música nos fala sobre atentamente ouvir a voz, a palavra, a mensagem, o ensinamento do Senhor Deus para as nossas vidas. Se atentamente ouvir a tua voz, não apenas ouvir, mas sobretudo ser praticante daquilo que ouvimos, seguir os teus passos e jamais me desviar deles. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão. Eu viverei tudo que tens pra mim, da tua beleza sempre eu comerei e fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Mais uma vez, Vinícius, se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim, da tua mesa
Oh, Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Amado Senhor, põe dentro de nós essa urgência pelo espiritual, pela demanda do Teu reino. Que haja, meu Senhor, na minha vida e na vida de cada pessoa aqui presente, essa vontade, esse desejo de crescer espiritualmente, de conhecer a intimidade do Senhor, de ter um relacionamento mais profundo com o amado Salvador, e assim estejamos diariamente nos alimentando, comendo do pão do céu, do pão que não perece, do pão que nos leva para a vida eterna. Desperta, Senhor, aqueles que estão dormindo, Senhor, o sono da indiferença, da frieza espiritual, da mornidão espiritual. Ó Deus, desperta essas vidas que foram chamadas por Ti mesmo, para Te servir, para Te amar, e para fazer conhecido o Teu nome neste mundo. Ó Deus, faz acontecer em nosso meio esse despertamento espiritual, que essa urgência seja percebida por todos nós. Assim oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Enquanto o superintendente se aproxima, o aviso do culto da noite às 18 horas e após a escola bíblica dominical, cantina em prol do Acampege, cardápio, churrasquinho, arroz, vinagrete, farofa, caldinho de feijão completo. Então, você não precisa comer fora, não é no restaurante. Aí você come aqui mesmo. Aí vai comer churrasquinho, quem gosta de churrasquinho, não é? Arroz, vinagrete, farofa, caldinho de feijão completo. O que é completo? É o caldo e o feijão, é? O que vem mais? Hein? Laranja dentro do caldinho? Fica muito bom, viu? Com a palavra do nosso superintendente. Paz do Senhor, irmãos. Ajudem, meus irmãos. Temos muitos jovens e adolescentes que estão com dificuldade, né, para ir ao Acampege. Às vezes não tem como conseguir todo o recurso. Se você pode ajudar, se você pode contribuir, então vá à cantina. Como que você vai estar ajudando jovens e adolescentes a serem abençoados. Amém? Eu queria avisar também sobre o encontro de casais, né? As fichas já estão sendo distribuídas com o irmão Levi, o 36º Encontro de Casais com Cristo, que vai acontecer nos dias 26, 27 e 28 de junho. Então, já no mês que vem, né? Os coordenadores já estão com as pastas, né, distribuídas, as equipes já vão ser formadas. Então, Encontro de Casais com Cristo, 26, 27 e 28 de junho, as pastas já estão, as fichas, perdão, já estão com o irmão Levi. O valor da ficha é R$60, em virtude das despesas do encontro. Então, quando o irmão pegar a ficha, ele deixa R$20. Quando devolver a ficha, ele entrega o restante, os R$40. Então, se você tem algum casal em mente para convidar e para abençoar e para investir na vida desse casal, que você o faça, meus irmãos. O pastor ontem dizia, se não tiver encontrista, não tem encontro de casais. Então, você convide pessoas para participarem do encontro de casais com Cristo no próximo mês.
E os casais que já fizeram o encontro podem trabalhar no encontro. Não? Convidar, né? Então, perdão, é verdade. Falta de experiência um pouco. Só pode convidar para o encontro de casais os casais que já fizeram o encontro. Então, um casal que já fez o encontro, preenche a ficha e convida um casal para participar do encontro de jovens. Se você é jovem e conhece um casal, procure os seus pais ou então o casal, o encontro de casais com Cristo. Então, perdão, irmão. A gente fica um pouco nervoso aqui na frente, né? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lerei só uma passagem, bem rápido. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Capítulo 1 do Evangelho de Lucas. Em algumas Bíblias está escrito prefácio. Assim nos diz a palavra: visto que muitos houve que empreenderam a narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Amém? Essa é a introdução ao livro de Lucas, prefácio ao livro de Lucas, mas que, se a gente puder estudar, vai entender que se aplica também ao livro de Atos. E pode-se entender que é uma introdução, que Lucas, ele escreveu 2 livros, segundo o entendimento da maioria dos estudiosos, dos historiadores, atribuem a Lucas também o Evangelho de Lucas e o livro de Atos. Na escola bíblica, nós vamos começar uma nova jornada e uma nova série de lições e vamos estudar o livro de Atos. Hoje vamos estar estudando a introdução e depois vamos ter uma série de lições sobre o livro de Atos. A igreja de Atos é uma igreja que nos inspira. A igreja de Atos é uma igreja que nos motiva. A igreja de Atos é uma igreja exemplar. A igreja de Atos é uma igreja que vivia o Evangelho de uma forma plena. A igreja de Atos é uma igreja que vivia naquela expectativa da volta iminente de Jesus, que muitas vezes hoje, anos depois, a gente perdeu essa expectativa e esse desejo da segunda vinda de Jesus. A gente desconectou-se um pouco desse sentimento e desse desejo. Então, nós vamos estar iniciando a partir de agora uma nova jornada, estudando o livro de Atos, e vamos poder entender por que esse prefácio aqui se aplica ao livro de Atos, o que Lucas quis ensinar, quem seria Teófilo, qual era o objetivo de Lucas ao escrever o livro de Atos, os aspectos históricos, os aspectos onde ele queria demonstrar a verdade do Evangelho e que o Evangelho não era simplesmente uma religião nova. O Evangelho de Jesus era um cumprimento de uma profecia que vinha desde o judaísmo e se cumpriu em Cristo. Era a verdade que transforma o mundo, é a verdade que transforma o mundo. Então Lucas tem um objetivo muito claro e traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Então, você que não participa da escola bíblica ou não tem participado, que você se motive, procure uma classe. Nós temos classe de adultos aqui, a classe Shalom, a classe Estevão e a classe Renovação. Nós temos as classes de adolescentes e de jovens. E eu quero já aproveitar um momento para dizer, os adolescentes estão estudando naquela classe ali, ao pé da escada. A classe de batismo está estudando na classe de adolescentes, lá em cima, e a classe Filemon, que é a classe pós-batismo, está tendo aula aqui no gabinete pastoral. Então, todos os professores estão presentes. Então, eu queria convidar os irmãos, convocar os irmãos que desejam ser abençoados com o estudo da palavra, que participem da escola bíblica dominical. Nesse momento eu queria fazer uma oração para aqueles que estão aniversariando, o que aniversariaram do dia 18 até hoje. Então, do dia 18 de maio até hoje, se alguém fez aniversário,
ou os casais que fizeram aniversário de casamento, eu gostaria de pedir que ficassem de pé. Quem completou idade nova do dia 18 de maio até hoje, ou os casais, amém, meus irmãos. Mais alguém? Natanael, Milan, Gabriel. Amém? Então vamos orar, pedir que Deus nos abençoe nesta manhã e abençoe os aniversariantes. Oremos, irmãos. Pai bendito, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, te agradecer pelo dom da vida, te agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, por termos um dia tido a oportunidade de conhecê-la, Pai. Uma palavra que transformou o nosso viver, que mudou a nossa existência, que deu sentido à nossa vida, que nos faz estar aqui nesta manhã, que nos dá o desejo de estar aqui para aprender um pouco mais de Ti, Senhor, para que dessa forma nós possamos aplicar isso à nossa vida e viver de uma forma feliz, viver de uma forma plena, aguardando ansiosamente o presente que o Senhor já nos deu, aguardando o que há de muito melhor, aguardando aquilo que nós temos e que nós vamos receber, que o Senhor nos prometeu, que o Senhor garantiu ao morrer na cruz por nós, algo que nós não temos como pagar, não temos como retribuir, mas nós queremos nesta manhã Te adorar, Senhor Deus, e Te bendizer por tão benefício, ou por tantos benefícios que o Senhor tem nos feito, dentre eles o principal, que é a salvação das nossas almas, Senhor Deus. Muito obrigado por esse amor, Senhor Deus. Obrigado por essas vidas também que o Senhor alcançou, pelos aniversariantes, Senhor Deus, desta semana. Que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando as suas vidas, ó Deus, guiando os seus passos, iluminando as suas mentes, e eles possam estar cada vez mais fazendo a sua vontade, Senhor Deus, a vontade do Senhor prevalecer na vida deles, ó Pai. Nesta manhã que o Senhor abençoe os professores, ó Pai, que a Tua palavra possa falar aos nossos corações, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa, Senhor, os nossos pecados, assim nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Deus abençoe. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.